A paz, gente. A paz. Tô aqui, vem. Paz. Então, pessoal, vai todo mundo entrando. Então, vamos começar, né? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Raíssa, meu pai me chama de Rai, né? Tô aqui, Então, gente. o tema de Aqui, hoje por favor. é: os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E eu queria perguntar, alguém quer orar para começar? Azul. Ó, já que ninguém se voluntariou, vamos escolher alguém para orar. Deixa eu ver. Ó. Será que a Dadacinha quer orar pra gente? Pra começar? Se ela tiver com o microfone ligado, né? Então, abre o microfone aí e ora pra gente começar, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma tarde aqui, que a gente está na cela, Senhor. Muito obrigado pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Abençoa, guarda, Senhor. Muito obrigado por essa cela, que essa cela venha ser uma bênção, Senhor, e que a gente vai aprender muito mais a sua palavra. Amém. 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 Bom, eu vou começar lendo um versículo que ele é bem legal, que é em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Bom, esse versículo significa que se a gente pedir orientação para Deus, falar com Ele, né, no caso, entregar os nossos projetos, e se dedicarmos também, né? Ele também poderá dar certo. Por isso, a gente não deve desistir. E vocês também não devem desistir dos planos de vocês. E, tipo, não tem medo. Não ter medo disso e não desistir. Porque eu mesma vou dar um exemplo. Ontem, né, eu fui fazer uma prova muito importante. E antes de eu ir, eu orei para o Senhor. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade, que dê certo, né? Dê tudo certo. E que se eu vá na frente. Eu entreguei o meu futuro para Ele. Eu digo para vocês, não tenham medo disso. Entreguem. E o propósito de vocês, porque quanto mais a gente pedir para o Senhor dar sabedoria e focar nisso, nossa, vai dar super certo. Muito certo. Então, eu digo isso para vocês, não tenham medo, né? Porque muitas das vezes, por mais que venha, tipo, desafios na nossa vida, a gente tem que seguir caminhando, porque se é uma coisa muito importante, é só não desistir. Mas é isso, essa parte, né? Ó, lendo Provérbios 16:3, né, que nem você falou, eu também consegui identificar, né, que realmente, se tudo que a gente fizer em nome do Senhor, tudo vai se tornar mais leve, vai se tornar mais concreto, vai se tornar mais fácil. Até, sei lá, fazer uma prova que nem a Rai falou, né, que ela ia fazer uma prova importante e entregou nas mãos de Deus. Isso fez com que ela se sentisse mais livre, aquele fardo que ela tinha de
ai, eu tô ansiosa, ou eu tô com medo, vai embora, né? Porque tudo que a gente tem que fazer na nossa vida tem que ser nos propósitos de Deus. Além de ser nos propósitos de Deus, a gente tem que entregar tudo que a gente for fazer a Ele. Até a comida que a gente for comer todo dia, entrega em nome dele. Se a gente for fazer até uma pregação, se a gente for é, até, sei lá, fazer uma oração, é tudo em nome dele. Se a gente for fazer uma prova, for espalhar a palavra, é tudo sempre no nome dele, né? Então a gente sempre tem que fazer tudo no nome dele. Verdade, verdade. Também, né? Tem outro Muito. versículo, né? Lê aí pra nós. Ah, sim, sim. Tem um outro versículo também que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as outras coisas serão acrescentadas, que é Mateus, capítulo 6, versículo 33. E, tipo, esse versículo, ele é muito importante porque ele diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e buscar a tua palavra, acima de tudo. E deixar as outras coisas, tipo dinheiro, objetos pessoais, tudo. Colocar Deus acima de tudo. Porque assim, você buscando, Deus cuidará da sua casa e das suas necessidades. Porque também você pode pedir orientação a Ele, sempre. E também lendo Mateus, né, que nem ela tá falando aqui também, que quando eu li esse versículo, eu pensei logo em, tipo assim, que fala sobre sempre deixar, né, o reino de Deus em primeiro lugar. E, tipo assim, uma coisa que eu aprendi esses tempos, assim, que a minha vida tem sido muito corrida, né, porque final de bimestre, né, assim, fechamento de nota, escola e tudo mais, às vezes a gente fica tão eufórico com as coisas da vida, às vezes trabalho e essas coisas, e a gente acaba não pensando no Senhor. E nos dias que eu parei para pensar e falar, esses dias mesmo, umas semanas atrás, eu tava tão eufórica, tão assim, pensando em estudo e tudo mais, que eu falei, gente, eu tô tão assim, eu preciso falar com Deus. Então, aqueles momentos, aqueles segundos que eu pensei foram gratificantes. Eu parei aqueles minutos, né, da minha vida corrida. Sempre é bom, né, tirar pelo menos uns 20 minutos, 10 minutos, alguns momentos da nossa vida para falar com Deus realmente. Não ser só, tipo assim, pode ser um agradecimento, falar sobre o dia, falar um desabafo realmente, porque é só fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus, porque Ele sabe do nosso coração e sabe o que estamos passando, né? Então, sempre deixar os planos de Deus em primeiro lugar, sempre priorizar a oração, os momentos com Deus, ler a Bíblia. E é isso. Próximo versículo, né? Fala aí pra gente. Ok. Agora, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazerem prosperar e não de mal, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Já esse versículo significa que Deus está no controle de tudo e que Ele tem grandes planos para a gente, planos de muito maiores que os nossos. Por isso, alguns dos nossos planos, né, muitas das vezes não é aquilo que Deus quer pra gente. Às vezes Deus, ele quer algo muito melhor mesmo, grandioso. E por isso é bom pedir orientação, perguntar se é isso mesmo que ele quer, se é isso melhor pra gente. Que inclusive tem um louvor que fala sobre isso, que é Os Sonhos de Deus. Eu não sei se vocês já escutaram, que é do grupo Preto no Branco, que fala sobre os planos de Deus ser maiores que os nossos, que basta a gente acreditar, né? Por isso que eu digo para vocês, não desista daquilo que vocês tanto querem, sabe? Ah, quero ser um médico, quero ser uma médica, acreditem nisso, coloquem isso na mão dele.
sabe? Estudem. Vocês têm dedicação, vocês têm potencial. Por mais que venha pessoas dizer que, não, é muito difícil, não, fulano, você não vai conseguir, fulano, é muito difícil isso. Não, gente, você colocando na mão de Deus, você consegue tudo, até mesmo impossível, vocês conseguem. Falo isso porque, bom, por mais que eu tenha feito essa prova bem difícil, eu sei que futuramente eu tenho mais oportunidades, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E é isso que eu digo para vocês. Não desistam daquilo que vocês tanto querem, porque é a melhor coisa. É ter fé e, tipo, lutar por isso. Não é isso. Ó, lendo Jeremias 29:11, né, que nem a Rai leu pra gente, eu também entendi a mesma coisa, né, de que os planos de Deus são maiores que os nossos. E eu já ouvi também essa música, caso vocês queiram ouvir, é uma música muito boa, tá? Eu recomendo vocês ouvirem. Que realmente os planos de Deus são maiores que os nossos e a gente sempre tem que colocar tudo que a gente for fazer nas mãos de Deus, né? Aquela prova, aquele trabalho que eu tanto quero, colocar nas mãos de Deus. Vamos supor, eu quero ser uma médica. Eu quero ser uma médica para salvar vidas e salvar também, sei lá, salvar vidas para Jesus também, de acordo com o meu ministério ali, de acordo com a coisa que eu quero trabalhar, sempre colocando tudo, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Tipo assim, tudo que eu conquistei não foi por mérito meu, mas sempre por Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E com isso a gente consegue alcançar muitos lugares e consegue alcançar lugares muito altos, né? E eu acho que realmente é isso, entregar a nossa vida ao Senhor e nossos planos a Ele, que tudo vai dar certo e Ele tem um futuro promissor a nós e não cabe a nós saber isso, né? Tudo é plano dele e eu acho que realmente é isso, né? Quem quiser aí também, se tiver alguma dúvida, quiser falar também sobre a pregação. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Rai? Bom, a única coisa que eu vou dizer é a mesma coisa, né? Não desistam daquilo que vocês querem. Por mais que venham pessoas dizer que eu desanimar vocês, inferiorizar vocês, não desistam. Não ouçam isso. Diga que você tem um Deus muito grande que vai ajudar sim vocês a realizar esse sonho de vocês. Não desista disso. E claro, nem tudo é do nosso tempo, é sim do tempo de Deus, né? Sempre vai chegar na hora certa, né? Você que quer ser médica ou alguém que quer ser jogador de futebol, cara, acreditem nisso, porque é uma coisa maravilhosa, um sonho. Você tendo o sonho é a coisa mais maravilhosa do mundo. E ter um Deus que vai ajudar você nisso é a melhor coisa também. Então, é isso, não desistem. Vamos lá. Ó, tem um pessoal aqui que falou que quer falar. Quem quiser falar, deixa eu ver. Eu vou ver pelo chat, tá? Eu vou falando a ordem das pessoas que falaram primeiro no chat. Ó, Nicolas quer falar? Pode falar que eu vi aqui primeiro no chat. Amém. Tá dando pra me ouvir? Aham, sim, pode falar. Tá. Primeiro que eu gostei muito da palavra. Parabéns, Giovanni e Rai, pelo Espírito Santo ter usado vocês e por vocês estar aqui trazendo a palavra. Eu fiquei muito feliz e acredito que Deus também ficou muito feliz com a vida de vocês e com a vida de todo mundo que está aqui, né? E Deus, ele me ensinou hoje que eu preciso orar mais, porque já aconteceu muitas vezes de eu fazer as coisas e não falar com Deus, e tomar as minhas decisões do jeito que eu queria e fazer as coisas do meu jeito. E aí, quando dava errado, eu ia reclamar com Deus. Falava, nossa Deus, você deixou isso acontecer comigo, tá? Olha o que aconteceu comigo. E aí falava, Nicolas, mas você nem orou, você nem falou comigo, você nem me perguntou qual era a minha vontade, e você fez a sua vontade do seu jeito. É claro que ia dar errado. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a chance de dar errado é muito grande. Mas quando a gente ora e pergunta para Deus o que ele quer, sempre dá certo. Porque foi igual vocês falou. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Os planos dele é muito melhor que os nossos.
Então, o que eu aprendi hoje é que eu tenho que orar mais para saber o que Deus quer de mim. Isso mesmo, amém. É, esse bacon hair aqui na frente, aqui, ó, que falou Glória. Você disse que queria falar. Pode falar. Tá pulando aqui. Pode falar. Tá bom, quando você terminar, pode falar. Pode ler, pode falar você que falou aqui, eu. É Sasuke Uzumaki, o nome. Pode falar. Se ele conseguir abrir o áudio, né? Caso ele não consiga falar agora, a gente pode passar para outra pessoa. Vamos esperar aqui. Chat. O pessoal que falou. Deus é muito bom, que Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Tá bom. Amém. Viu? Deixa eu ver. Dadacinha. Dadacinha falou aqui no chat logo em seguida. Pode falar, Dadacinha, o que você quer falar. Era que a palavra Deus, né, que eu queria falar, né, que a palavra Deus, ela tem o D maiúsculo, né, e também por ter o D maiúsculo, né, diz que ele é maior, né, ele é o maior, assim, ele é o maior. E por ele ser o maior, os planos dele, né, também são muito maiores que os nossos, né, como vocês falaram, né, dos planos de Deus, né, a palavra Deus também remete isso, né, que os planos de Deus é maior do que todos os nossos planos, né, que é maior que os planos do homem, né. Isso mesmo, certíssimo. Bom ponto que você trouxe também. Certíssimo, amém. Alguém mais quer falar? Digita eu no chat, porque eu Sim, é meio que isso me mesmo. perdi. No chat. Quem quiser falar, manda um eu no chat só pra mim. Tá. Aqui, ó. Blood OFC. Pode falar você que falou eu agora. Eu queria falar hoje que, tipo, eu sempre agradeço, assim, a Deus, sempre não, né? De vez em quando eu oro antes de dormir, mas sempre agradeço pela minha comida, por proteger minha família, mas eu sempre esqueço de conversar com Deus sobre o meu dia, conversar com Ele, assim, desabafar. E eu percebo que, às vezes, a falta da conversa com Ele, tipo, eu fico sem saber o que fazer. Oh, meu Deus do céu, me perdi. De novo. É isso. Quer falar alguma coisa, Rai? Ah, eu entendo. Eu também, na correria dessa prova, eu acabei me esquecendo completamente disso, de oração. Eu fiquei tão ansiosa e, tipo, trêmula, que eu acabei me esquecendo disso. Aí, no dia, antes de ir, eu lembrei, eu coloquei meu joelho no chão, entreguei essa prova, até porque ela estava bem difícil mesmo. Mas foi o que eu disse. Tipo, se for da vontade de Deus, amém. Se não for, amém. Vai ter outras oportunidades. Mas é Ó, isso. de acordo com o que ele falou, eu também queria falar uma coisa. Eu vou trazer uma situação que aconteceu hoje. Foi uma situação recente comigo. Ó, eu não sei realmente o que você faça na sua casa ou algo do tipo, porque, né, nós temos vivências e famílias e tudo diferente, né, na nossa casa, a gente não sabe, né, a vida da outra pessoa, mas, enfim, essas semanas eu tava me sentindo muito eufórica, muito, digamos assim, né, e eu tava muito corrida também por causa do dia a dia e e coisas assim, e, tipo assim, eu eu parei pra pensar que meio que eu tava deixando
Deus de lado, deixando ele um pouco de lado, assim, de acordo com minhas situações do dia a dia, eu tava lavando a louça, tá? Eu tava lavando a louça, tocou no meu coração e eu falei, eu preciso falar com Deus. Eu coloquei uma música só no meu fone de ouvido e eu falei com ele foram uns 10 minutos mais é, revigorantes da minha semana, sinceramente. Então isso já me fez muito feliz, tanto que eu já tô aqui toda animada realmente. Então, mesmo que seja coisas poucas, né, podem nos ajudar. Então, às vezes reservar só 5 minutos ouvindo um louvor, lendo um pouquinho da Bíblia, já é algo que pode revigorar a sua semana, seu dia. Então, sempre tire esse tempo, tá? Tipo assim, de ouvir um louvor, de falar um pouquinho com Deus, orar, tá? Então, é isso. Que Deus te dê forças, que Ele fortaleça a sua fé e que Ele venha te dar uma cutucadinha, falando assim: fala comigo, fala comigo. Então, eu acho que é isso. Se você realmente estiver precisando, tá? Fala com Deus, que Ele consegue, tá? Te ajudar. Então é isso. Quem quiser falar aí também? Alguém mais quer falar? Eu posso? Ah, peraí. Ó, espera aí, Marcelo ou Miguel, eu não sei quem tá aqui, né? Mas, ó, pode falar da Dacinha que você falou primeiro. Que, né, às vezes, né, quando a gente tem alguma prova, né, e a gente esquece de estudar, a gente fica, tipo, a gente não sabe da matéria, né? A gente não lembra da matéria na hora da prova. E a gente pede para Jesus, né, para Deus, para ele nos lembrar, né, da prova, assim, mas não tem como Deus lembrar você, né, de uma coisa que você não aprendeu, né? Então, a gente precisa, né, tipo, meditar na palavra, né? Porque às vezes, né, quando a gente for pregar o evangelho para alguma pessoa, né, como é que a gente vai pregar o evangelho, né, se a gente não sabe, né? Uma pessoa já me falou isso, né? Como é que você vai falar de Deus para outra pessoa se você mesmo não sabe de Deus, né? Então, a gente precisa fazer isso, né? De estudar a palavra de Deus, né? Orar mais, né? Que assim Deus vai nos revelar mais coisas, né? E vai abrir o nosso entendimento, né? E vai revelar também, né? Aquelas coisas lá que a gente leu, né? Na Bíblia, né? Ele vai nos mostrar o significado de todas elas. Certíssimo, amei, muito bom. Ai, quer falar? Sim, verdade. Que inclusive eu lembrei de uma coisa. Tem não só esses tipos de sonho, mas tem também a de evangelizar, né? Porque tinha uma pessoa que eu queria muito que ela fosse para a igreja. Aí eu falei, comecei a conversar com ela sobre Deus e ela acabou indo para o encontro, se batizou, inclusive, e tá aí até hoje. Então, se você tem alguma pessoa ou sonha que essa pessoa vá para a igreja, corra atrás disso, converse com essa pessoa do jeito seu, sabe? Do seu próprio jeito, converse, fale sobre Jesus para ela, para quem sabe ela não se batize, vá para o encontro, né? E tenha uma outra vida, né? Uma vida melhor. Ó, eu vou meio que a falar mais aqui, só que a Dadacinha falou um ponto que eu pensei esses tempos, essas semanas, não foi essas semanas, foi mês passado, eu acho, que trouxe essa questão na minha cabeça de se eu fazer uma prova e eu orar e, tipo assim, não, eu teve uma pregação e a pessoa na pregação, ela falou sobre de, tipo assim, eu tá na prova, eu não saber de nada e orar pra Deus. E, tipo assim, nessa pregação ela tava falando sobre busca, de buscar, buscar os seus sonhos e buscar as suas metas de vida, né? Então, tipo assim, nada consegue se concretizar, tanto na palavra assim, de Deus, se você não tiver uma busca por trás. Se você, vamos supor, eu quero ter um futuro próspero, quero ser rica e tudo mais. E se eu não tiver uma busca, se eu não Vou procurar aproveitar que pela, eu tô aqui, eu vou perguntar: qual é o sonho de vocês? o sonho de vocês. Se eu não tiver uma busca, nada se concretiza, né? Então, é isso que eu queria falar, assim, sobre o que você tinha falado, Dadaci. Acho que todo mundo tem um sonho, né? Quem aqui tem um sonho, galera? Escreve no chat aí, eu.
Se até Jesus ia na sinagoga ver a palavra, imagina a gente. É, realmente. Nós temos que buscar também. Realmente, como não ter sonhos, né? Todo mundo realmente tem muitos sonhos. Eu tenho vários sonhos também. Não consigo nem contar. Mas para nós realizarmos os sonhos, né, sempre tem que ter etapas, né? Primeiramente, entregando tudo nas mãos de Deus. Ser profissional jogador de futebol. Isso aí. Se esse for seu sonho, agarra, viu? Vai dar tudo certo. Alguém mais quer falar? Pode falar, Dadacinha. Que, né, como ele falou, né, ali de Jesus, né, ele ir na sinagoga, né, para ler, né, para ver as pessoas falando de Deus, né, e ouvir, né, alguém falando, né, na igreja, né, que, tipo, assim, Deus nunca vai nos pedir, né, uma coisa, assim, que ele já não tenha feito, né, tipo, ele nunca vai te pedir para você, tipo, pregar o evangelho se ele primeiro não pregou o evangelho, né, e como ele estava nas sinagogas, né, que antigamente eram as igrejas, né, ali era, tipo, o momento dele com Deus, né, era, tipo, o momento que ele reservava, né, com Deus para buscar mais a Deus, né, para ver, né, como pregar assim, né, e ele, né, antes dele começar o ministério dele, né, como com todos os discípulos, assim, né, ele primeiro, né, ele teve uma busca, né, porque para você pregar o evangelho, né, você precisa saber como pregar o evangelho, né, e para você pregar o evangelho, né, você precisa ter uma busca, assim, né, digamos. Isso aí, certinho. O Henrique tava querendo falar. O P2807, Henrique. Peraí, o Lindomar pediu aqui, ó. O Lindomar. Falou. Pode falar, Lindomar. Ser batizado. Isso aí. Alguém mais quer falar? Ó, se for assim, né? Se ninguém mais quiser falar, então quer escolher alguém pra orar, Rai? Giovana, já deu horário? É porque, tipo assim, a gente não tem um horário meio que delimitado, né? Tipo assim. Então, já é umas. Agora são 8 horas. Ô, Gel, vou perguntar, Eu. peraí. Eu. Tem um visitante? Ó, tem algum visitante aqui, gente? Tem algum visitante? Vindo pela primeira vez? Eu, Lindomar, aqui. Alguém mais? Alguém mais aqui pela primeira vez? Eu, aqui, ó. Sazon. Achei engraçado seu nome. Sazon. Lindomar e Sazon. Ai! Eu fiquei travada, socorro. Aí, deu tudo certo. Lindomar e Sazon, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, tá? Sejam muito bem-vindos. Pessoal aí também falam para eles sejam bem-vindos.
É um prazer ter vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. É bom. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Seja Participem da muito próxima bem-vindo. também, tá? Participam também da próxima. Chamam amigos, chamem pessoas da sua família. Pode chamar o pessoal para vir também, tá? Vocês e o pessoal são muito, muito bem-vindos, tá? Se vocês chamarem. Então, Rai, lê um nome aí e escolhe para orar pro final. Fala alguém aí para orar. Eu aqui, ó. Eu. Alguém vai orar? Pode orar, hein? Pode orar, pode orar. Deus, meu Pai amado, Pai de todo mundo que está aqui. Tu fica com todo mundo que participe com essa cela, que vai sair da sala alguém com o coração limpo e que todo mundo venha ficar bem por todo o tempo. Ajude todas as pessoas. Que o Senhor venha ficar com todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém. Ei, Pessoal, vamos todo mundo se reunir lá atrás pro minigame. Pro minigame, tá? Todo mundo se reúne lá atrás. Vamos lá. Todo mundo se reúne pro minigame, pro minijogo, pro joguinho que vai ter lá atrás. Todo mundo indo pra recepção, lá no início. Eu abri a porta lá já.